Saudações a todos que a esta hora 12:18 estão me acompanhando neste lugar. Sinta-se saudado por mim, em nome de Jesus. Saudar a todos os meus companheiros da batalha, a todos quanto têm me acompanhado, têm me seguido as minhas redes sociais, especialmente no Facebook. É mais um dia de uma pregação da palavra. Lembrar sempre que, para quem não me conhece, meu nome é Eleutério Tempio. Sou servo de Deus, pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Espero que me acompanhe. Essa é uma pregação que vai impactar a sua vida. Deus, Ele é poderoso para todas as coisas. Queremos sair do espírito de não podermos. O tema de hoje é: Tu podes todas as coisas. Tu podes todas as coisas. Essa vai ser a nossa meditação. Nós vamos nos basear na carta de Paulo aos Filipenses, primeiro versículo que nós vamos ler, que diz assim, Filipenses 4:3 diz: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Bem-vindo ao amado que já está aí. Então eu dizia, o nosso tema de hoje é: Tu podes todas as coisas. Esse é o nosso tema do dia. Esperamos com que aprendemos muito, because we have a lot to learn. Nós temos muito. Por que deste tema? Muitas das vezes em todas as nossas vidas nós somos crescendo ouvindo essa palavra de dizer que tu não podes. Tu não podes estudar, tu não podes casar, tu não pode trabalhar, tu não pode ter filhos, tu não pode chegar àquele lugar. Nós fomos ouvindo por várias vezes. É como se algumas coisas na face da terra existem pessoas separadas para poderem fazer. E vão olhando para si, vão olhando para mim, vão olhando para mais alguém. E vão dizendo, vão bater logo de primeira, vão dizer, ainda que tu deseja, tudo somente irá terminar no desejar. Então nós precisamos, nesta tarde, desmentirmos essas palavras. Nós precisamos desmentir. Paulo nos ajuda a desmentir essas palavras, quando ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em quem? Em Cristo. Quer dizer que em Cristo eu posso todas as coisas. Esta é a palavra que você tem que repetir. Esta é a palavra que você tem que falar. Eu posso todas as coisas em Cristo. Por quê? Porque agora eu estou em Cristo. Quando tu vais ler 2ª carta aos Coríntios 5:17, ele diz assim, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. E a minha questão, estou falando contigo, uma das primeiras coisas que tem que vir assim, é saber identificar aonde você está. Você precisa saber aonde você está, se você está em Cristo ou você não está em Cristo. Então, se você consegue identificar que você está em Cristo, então a Bíblia fala, na carta que eu citei, 2ª carta aos Coríntios, diz que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. E coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Assim que alguém está em Cristo. Se eu neste momento, se eu estiver falando com alguém que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, se você é essa pessoa,
Fica animado porque você é nova criatura. Coisas velhas já passaram e tudo Cristo ele fez novo. Quando ele diz tudo se fez novo, quem fez? É Cristo que fez novo todas as coisas na sua vida. É Cristo que faz todas as coisas novas na sua vida. Então, alegra-te. Tira um sorriso aí. Just give that smile. Because you are new creation. Você é uma nova criatura. Não é mais a mesma pessoa de ontem que os demônios podiam brincar. Agora você não está na paródia. Você não está nos curadeiros. Você não está, mas você está em Cristo. Por isso, você, se você não sabia, você é nova criatura. Não estou a dizer assim que alguém está na igreja. Não. It's not what I'm talking about. I'm saying that if anyone is in Christ Jesus, it's a new creation. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. You can be in the church, você pode estar na igreja, mas enquanto você não está em Cristo, muita gente está na igreja. Você pensa que todas as multidões de pessoas que estão na igreja, todos estão em Cristo. Não. Não são todos que estão na igreja que quer dizer que estão em Cristo. Estar em Cristo é diferente de tu estar na igreja. Só assim que alguém está em Cristo, nova criatura, é. Então, procura se posicionar. Você que ainda não, você que me acompanha, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, você nesta tarde, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Peço para compartilhar esse vídeo enquanto nós caminhamos. Então, precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo para se tornar nova criatura e permitir com que todas as coisas velhas passem. Aquelas informações, não é? Aquelas informações, aquilo que te falaram, aquilo que foram te dizendo ao longo de... Somente quando você está em Cristo, tudo isso vai desaparecer. Quer dizer que Cristo vai formatar-te e te tornar uma pessoa nova. Quando nós pegamos um dispositivo, um telefone, formatamos tudo aquilo que o ser humano, que não foi o fabricante, que foi instalado, isso vai embora. Tudo vai embora. Tudo aquilo que não vem do fabricante, você foi colocando no seu dispositivo. Quando você for a formatar, tudo vai embora. Não é? Não. Se ele entra na sua vida, certamente que vai formatar. Quando ele formata todos os aplicativos que você instalou, ou que o diabo instalou, ou que sistema familiar lá na sua casa está lá na sua vida, tudo será formatado e você vai ficar somente com aplicativos originais do fabricador. Você sabe quais são os aplicativos originais do fabricador? O amor, não é? O amor é um aplicativo original, não é? O desejar fazer o bem, o desejar estar bem, são esses e vários outros aplicativos originais que estão em nós, que o fabricador, que é Deus, ele colocou nas nossas vidas. Então diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Em Cristo diz tudo eu posso todas coisas. Posso todas as coisas em Cristo Jesus, em Cristo que me fortalece. Esta é a palavra do Senhor. Então, imagina aquela situação. Eu fui lendo um pouco aqui. Deixa ela ver. Eu fui lendo um pouco. Deus, quando lê essa palavra, quando eu dizia muita informação que fomos analisando ao longo do tempo, Deus, o Espírito Santo me puxa para livro de, não é? Para a primeira carta de Samuel 17. Primeira carta de Samuel 17. Ele me puxa para esse livro 32. Diz assim: porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir pelejar contra ele. Essa é a primeira parte, não é? Eu estava a dizer, a partir de hoje, o nosso tema de hoje, eu posso todas as coisas, eu posso ir um pouco mais, não é? Então, o que acontece aqui onde nós lemos? O que acontece aqui no 33? Primeiro lemos Filipenses, que diz que posso todas as coisas em Cristo Jesus. Então, agora estamos aqui, aquilo que eu estava a dizer acerca das informações. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, enquanto mergulhamos na palavra do Senhor. E partilhe, peço para partilhar exatamente agora. Permita com que os seus amigos
que estão online, assistam essa pregação, porque certamente vai mudar a história de alguém. Certamente não custa nada, é só aí onde está escrito partilha, eu não tenho aquela certa, é só partilhar na sua página e permita com que muita gente seja abençoada. É muita gente que será abençoada hoje. Não será somente assim, muita gente será abençoada hoje. Deus ele vai abençoar muitas pessoas em nome do Senhor Jesus. Deus ele vai abençoar pessoas em nome do Senhor Jesus. É o que vai acontecer, meu Deus do céu. Quando não gravo é onde exatamente onde as pessoas estão me ligando. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Eu cancelei uma chamada, mas pronto. Louvado seja Deus. Então, aqui na primeira carta, primeiro livro de Samuel, 17:33, diz o seguinte, porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderá ir pelejar comigo. Então, vamos desanimar isso. Eu vou na algum atsema marca. Você não pode achar todo mundo estava comendo um pouco achava que a água você não vai dizer zemela, não é? Você não vai dizer zemela. E Davi ele se posiciona e diz, não, I'm going to fight this man. Eu vou levantar, eu irei pelejar contra este filisteu. Davi disse a Saul, não desfaleça o seu coração, não desfaleça o coração de ninguém por causa deste. Eu, teu servo irá pelejar contra ele. E Saul disse não é? O Saul diz claramente a Davi, diz que contra o filisteu não poderás ir pelejar. They are saying that you are too small. You are not able to fight this man. Even if you desire, because we see that you have a desire to go to fight this man. But we show you, nós te asseguramos certamente que contra esse filisteu tu não podes. Você não tem a mínima chance de poder criar esse filisteu, combater esse filisteu. Não tens a mínima chance. Só que é preciso que você precisa fechar. É o que Saul está dizendo. Para uma pessoa que diz eu vou. Você pensa que Davi não olhou para ele? Ele olhou para um filisteu que era grande, era gigante, olhou para ele, era uma criancinha, um jovem, mas ele disse eu vou. Eu vou. Não vou porque vocês me mandam para ele, mas eu sinto dentro do meu espírito que eu preciso ir combater. E logo disseram, contra este tu não poderás. Quantas pessoas já receberam essa palavra? Quantas pessoas já foram faladas essa palavra? Quantas pessoas já foram ditas essa palavra aqui? Contra esse aqui melhor descansar. Relaxa porque contra este filisteu tu não podes. Quantas pessoas vivem a pior desgraça porque na tentativa de quererem ir à batalha que apareceu assim, você não vai conseguir. Isso já é um problema que tem barba branca, não é? Já é um problema que tem raiz. Você não pode. Então disseram a Davi, não pode, contra este você não pode. Melhor relaxar, é melhor ser disso, porque contra o filisteu não poderá ir para a peleja. Essa palavra, em algum momento, para quem não tem Deus, em muitos dos nossos anos, nós fomos assumindo isso, sabe por quê? Porque nós já tínhamos Deus na nossa vida. Podíamos ir para a igreja, mas nós não tínhamos Deus. Deus não estava dentro de nós, não é? Não tínhamos Deus dentro de nós, por isso, esses filisteus, esses todos bandidos espirituais, esses todos fantasmas foram operando ao longo de muitos anos das nossas vidas. Mas por quê? Disseram que contra esses nossos pais se esconderam, os nossos pais fugiram, como fez aquele grupo. Todo mundo foi fugindo, foi se escondendo, não é? Porque era algo grande que eles olhavam e diziam, nós não podemos conseguir.
Nós não conseguimos. Então, nascemos e encontramos isso dentro das nossas famílias. E você vai olhar e dizer, certamente, se o meu pai fugiu, se a minha mãe fugiu, se os meus irmãos fugiram, se todo mundo recuou, como é que nós vamos conseguir? Nós também não vamos. Então, Davi aparece, ele disse, eu irei lutar contra ti. Disseram, tu não podes. Tu não podes. Tem muita gente que já recebeu essa palavra, tu não podes. Tu não podes. Por quê? Porque esse problema é um problema antigo, é um problema grande. Já vimos pessoas a tombar, já vimos pessoas a morrer, já vimos pessoas a cair por causa disso. Não, tu não podes. Tu não podes. Pronto, ao longo de todo esse tempo nós vivemos, mas há uma novidade nesta manhã. O maior dia que mudou tudo isso é quando nós descobrimos o amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E visitamos também o próprio João, quando diz, a todos quanto receberam, foram dado poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Só nós somos mostrado o amor de Deus, nós recebemos e cremos nele. E corremos para o Paulo. Paulo já nos diz isso, que assim que alguém está em Cristo, nova criatura, coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, por causa de Cristo, começamos a viver uma nova vida, não é? Uma nova vida, não uma vida condenada, porque o próprio Paulo em Romanos 8, ele diz, portanto, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, esta é uma novidade que os demônios, aqueles que lutam, precisam saber que por causa de nós por causa de Cristo, então, porque nós estamos em Cristo agora. Então, diz que, portanto, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E Paulo disse, posso todas as coisas. Enquanto você diz que tu não pode contra isso, tu não pode contra esse problema, Paulo aparece e diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, this kind of message, esse tipo de mensagem, vem me tirar da incapacidade. Quando eu vivi ao longo de todo o meu tempo a dizer que isso você não pode resolver. Para resolver, você tem que procurar dinheiro. Para resolver, você tem que ir para onde? Tem que procurar o que é para procurar. Você não pode. Vivemos muito tempo preso nisso. E hoje, eu e você descobrimos o amor de Deus. E Paulo diz claramente que para os que estão em Cristo Jesus não há mais condenação. Isso me dá que we are free. Nós estamos mais condenados porque nós estamos aonde? Estamos acima de estarmos na igreja, nós estamos em Cristo. Nós primeiro estivemos em Cristo, Cristo nos levou para a igreja. So we are now in the church. Acima de estar, nós estamos em Cristo. Primeiro estivemos em Cristo, depois é que estivemos na igreja. Quem nos mantém na igreja é Cristo. Não é a igreja, é Cristo que nos mantém dentro da igreja. Então nós somos novas criaturas. Por isso Paulo em Filipenses diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece? É Jesus. Jesus é que me posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. So, we are in Jesus. Nós estamos em Cristo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Partilha, porque esta é a boa nova do Evangelho. It will change somebody's mind. Isso vai mudar a mente de alguém. Eu peço que compartilhe, deixa o seu comentário. Partilha agora esse vídeo e abençoa os teus amigos, entendeu? Que vivem nesse dilema que eles não podem. Então, Davi dizendo, contra esse filisteu você não pode. Quem é você para esse filisteu? Porque esse querer desde uma cidade. E você é um simples rapaz, você é um simples moço. Você não pode. Você não pode. E quantas pessoas recebem isso? Aleluia. Então, aqui onde nós lemos, nós encontramos essa novidade de vida que Jesus Cristo, ele nos traz. Se fores a ler, por exemplo, João 15, versículo de número 5, diz assim, eu sou a videira e vós sois os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. Porque fora de mim, você não pode. Sem mim nada podeis.
não é? Sem mim, eu dizia que nós hoje vamos sair do espírito de não podermos. Não. Jesus diz que sem mim nada podeis. Sem mim nada podeis. Você está dizendo que vocês só podem fazer, Pai do Senhor, meu querido. Você está dizendo, você, pensa para partilhar para mais alguém. Então está dizendo, sem mim nada podeis fazer. E certamente, Saul e o seu exército, eles não puderam porque não confiavam em Deus. Eles não puderam porque não confiavam em Deus. Então dizendo, Jesus disse certamente, se vocês, sem mim, vocês não podem fazer nada. Ainda que vocês desejam fazer alguma coisa, mas vocês não vão fazer nada. Vocês não vão fazer nada. Então Jesus chega e ele disse, sem mim nada podemos fazer. Se nós não fazemos, se nós não podemos fazer, é porque Ele não está em nós. Ele não está em nós, ou nós não estamos nele. Por isso, ele diz que eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos, e se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. Por isso ele diz, fora de mim, sem mim, vocês não podem fazer nada. Ainda que vocês desejem. Então, essa passagem nos mostra claramente, se não conseguimos é porque nós não estamos com Ele. Nós não colocamos Ele em frente da nossa vida. Nós não colocamos, se nós colocamos, quando ele diz que sempre nada podemos fazer, ele está dizendo, ainda que vocês tentam fazer, vocês não podem. Então nos coloca numa situação de incapacidade. Nos coloca numa situação onde você ainda que quer, você se torna incapaz. Você se torna incapaz, ainda que você deseja, você se torna incapaz. Por que nos torna incapaz? Não porque o diabo é forte. Não é porque o diabo é forte, mas é porque nós não estamos nele. Nós estamos nele. Então, se nós estamos nele, se nós depositamos a nossa fé nele, se nós depositamos a nossa esperança nele, se nós confiarmos nele, ele diz que sem mim nada podemos fazer. Então, revertendo essa passagem, nós podemos dizer assim como ele disse, sem mim nada podeis. Pastor, bem-vindo à nossa live. Assim como quando revertimos a essa passagem, quando ele diz, sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, está dizendo, comigo tu podes. Está dizendo, comigo tu podes. Só não pode sem mim, mas comigo tu podes. Porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. É o que ele está dizendo. Então, se nós revertemos a palavra, estamos dizendo, comigo tu pode todas as coisas. Por isso, Paulo, lá onde nós lemos em Filipenses, ele diz, eu posso todas as coisas em Cristo. Aquele que me dá força, aquele que me fortalece em momentos difíceis, em momentos de fraqueza, porque ele faz, eu posso todas as coisas. Quando olham para mim, vão olhando, vão pensando que eu sou fraco, mas por causa dele, ele me fortalece e me torna capaz onde não havia capacidade. Porque o que nos mata muitas das vezes é o espírito de incapacidade. Então, se ele está me torna capaz de fazer aquilo que não poderia fazer. Enquanto diziam a Davi que tu não podes contra esse filisteu. Tu não podes contra o filisteu. Enquanto ele dizia, tu não podes, mas Davi, ele toma ousadia porque de guerra Davi não tinha nada. Ele não tinha nada. Por isso eles olharam e disseram, tu não podes. Mesmo nós que carregamos a armadura, que treinamos, como estamos no exército, mas nós estamos a ver que nós não temos chance contra ele. Nós temos experiência. Lembra-se daqueles papais, aqueles malucos, aqueles tios familiares que vão dizer, mano, meu filho, nós lutamos tanto e conseguimos. Há pessoas que tombaram a tentar organizar isto. Nós não conseguimos. Mas você não tem chance. É o que disseram a Davi. Tu não pode contra esse filisteu. Ainda que você sofresse aquela situação, diga, esse miúdo está emocionado, animanhau, chamanhau-nos. Abi, não é por muito bem. Olharam para Davi como sendo um emocionado. Olharam para ele como sendo um emocionado. Então, irmão Santos, bem-vindo à nossa live. Partilha essa live, partilha com os seus amigos. Logo, passa para os outros. Então, olharam para ele e disseram certamente, você é um emocionado. Esse problema entra há muito tempo aqui em casa. Ninguém já conseguiu vencer. Davi, você é emocionado. Você não pode contra esse demônio. Contra esse filisteu, contra esse goleiro, tu não podes fazer alguma coisa. É o que ele estava a dizer. Estava a amedrontar. Estava a dizer, você não pode, ainda que você deseja, but you can't. Não vale a pena você mexer com isso, porque se você mexe com isso, certamente,
E Paulo disse, não, tudo posso. É em Cristo que me fortalece. Não posso por mim, mas agora porque the big secret, o grande segredo é eu estar nele. Eu estarei, por isso ele diz que eu sou a videira, vós sou os ramos. Se tu permaneceres, me vais dar muito fruto. E sem nada podes fazer. We are talking about Jesus. Nós falamos acerca de Jesus. We are not dealing about church here. Nós não estamos lidando com a igreja. Nós estamos falando daquele que é a cabeça da igreja. E ele diz claramente que sem nada podes. Então está dizendo, a todos quantos estão desconseguindo vender, é porque eu não estou lá. Não estão me colocando a mim como na linha de frente. Não estão me colocando. Por isso tentam, lutam, batalham e eles não conseguem. Eles não conseguem dar fruto para mim. Eu não estou lá. Meu querido, meu amado, meu querido, vamos falar esse português xangana aqui. Vamos falar. A única solução da nossa vida é Ele. Eu e você precisamos do espírito de limitação. Nós somos limitados a fazer a vida. E não é Deus que nos limita. São esses Golias, são esses espíritos, são essas informações que estão por aí, que nos limitam, que nos mostram certamente que ainda que a gente deseja. E há um ditado que diz, querer é poder. Se você quer que existe poder, todo aquele que quer, existe poder de querer dentro dessa pessoa. Entende? Então, Davi disse, eu vou lutar contra este filisteu. There is no how I'm going to challenge this man. E disseram não. E disseram não, você não pode. E eu quero sair dessas palavras. Eu preciso sair. Por isso o salmista diz assim, diz, bem-aventurado aqueles que não andam segundo os conselhos do Senhor. Bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. O ímpio é aquele que não reconhece Deus. O ímpio é aquele que olha Deus como um bombeiro, como alguém que é sobressalente. Entendeu, né? Esse é o ímpio. E o conselho de ímpio sempre vai te dizer, é o conselho de... Saul estava na posição de ímpio. Por isso, o conselho de Saul para Davi dizer, tu não vais conseguir. Naquele momento eu quero colocar Saul na posição do ímpio. Que ele se agarra sempre esconde. Atsemba matimba ya ele. Por isso eu falo, você não pode contar. Então a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos do ímpio, nem senta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são quais? São aqueles que falam o mal do nome de Deus. São aqueles que sempre questionam, reconhecem a Deus pela boca, mas não têm fé em Deus. They recognize God. Reconhece a Deus pela boca, que Deus existe, não é? Mesmo um curandeiro diz graças a Deus, mas o curandeiro não, porque tem fé em Deus. O curandeiro tem o seu próprio Deus, que tem o seu próprio Deus. Então, ele só fala porque certamente porque, mas não porque reconhece. It's not like that person is believing. Não. Esses são escarnecedores. Se nós estamos frustrados aqui data hoje, é por causa desses escarnecedores. É por causa desses ímpios que estão ao nosso redor. E vão transferindo a sua impiedade para as nossas vidas. E hoje, nós somos chamados a não mais confiar, depositarmos a nossa fé em Deus, confiarmos em coisas. A não confiarmos mais em Deus. Não é? Não há como agradar dois senhores. Não há como. Não. Por causa, sabe, nós precisamos ser formatados. Existe muito aplicativo que não é do fabricante que está dentro de nós. Precisa ser formatado. O nosso sistema espiritual precisa ser formatado para que somente fique um aplicativo do fabricador, que é Deus nas nossas vidas. E o primeiro é temer a Deus, depositar a nossa confiança em Deus. Reconhecemos que nós viemos dele e voltaremos para ele. It's what we are going to recognize. É o que nós precisamos reconhecer. O resto é fachada. O resto deixamos para o outro lado. Então, meu amado querido,
nesta tarde, o que você precisa. What you need? Você precisa crer. Paulo dizia, eu posso todas as coisas naquele. Em Cristo que me dá força. Eu posso todas as coisas. Em Cristo que me dá força. Eu posso. Eu posso todas as coisas. Davi dizia, mil cairão de Deus na minha direita, mas eu não serei atingido. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Enquanto aparece um dos membros da tua, você não vai conseguir, essa batalha tão forte. Ei, Paulo disse, eu posso. E Jesus também disse, nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Mas se vocês me carregam, vocês podem. You can do if you are with me, but without me cannot do. Se estás comigo, tu podes. Se não estás comigo, tu não podes. Por isso diz, sem mim nada podes fazer. You want to do it. Você quer fazer, só estar colado a ele. Só está colado a ele como uma vara. Porque toda vara que não está colado a ele seca, não dá frutos. E é cortado e lançado no fogo. É cortado e lançado no fogo. Então, se quer dar frutos em tudo quando você faz, você precisa estar colado a Jesus. Você não está me percebendo. You need to be connected. Você precisa estar conectado. Eu estou aqui nesse lugar aqui a pregar a palavra de Deus. Eu estou conectado a uma rede de Wi-Fi daqui. Basta eu sair daqui, acabou. Enfim, por isso muitas das vezes você tenta, procura me via WhatsApp, você não me encontra. Não é? Porque eu saí da fonte da rede de Wi-Fi. Baixa no mais carapinho, alguns metros aqui, estou lá. Chifi, a rede toda, morreu tudo. Você não vai me encontrar mais nas redes sociais. Se eu não for, me achava mega escopitana. Aqui onde eu estou na fonte. Ei, aqui onde eu estou na fonte. Eu posso baixar o que eu quiser, posso assistir, posso fazer vídeo, posso fazer tudo. Aqui, porque eu estou na fonte da rede do Wi-Fi. Mas se eu sair ali, a minha internet vai estar dependendo do computador. Já tenho internet, se do nada de repente dizer a tua internet já acabou. De repente vou receber essa mensagem. Mas por quê? Porque eu não estou na fonte. Então, você precisa estar conectado a Ele. Just connect yourself to our God and allow Him to produce fruit. Permita com que Ele produza frutos que vão permanecer na sua vida. And your life will no longer be the same. Something will change. Alguma coisa vai mudar na sua vida. O que é preciso é pegar a Ele como o único Deus e Pai da sua vida. Pegar a Ele. Assim tu vais vencer. Para Deus, como eu dizia, nada é impossível. Por isso Davi diz, eu. Quando o Golias viu Davi, você vem comigo. Ele diz, eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu venho contra ti. Você vem comigo com espada, com todas as maldições, com tudo isso, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. May God bless your life. Para de dizer eu não posso. Tu podes. Todas as coisas em Cristo Jesus. Don't put limitation. Não coloca limitações. Eu digo, tu podes todas as coisas em Cristo Jesus. Aquele que te dá força. Tu pode todas as coisas. Se até onde você não conseguir, from now on, a novidade é essa. A partir de hoje, tu pode todas as coisas. Em Cristo, aquele que te fortalece. E Jesus disse, sem mim nada podes fazer. Sem Ele, vais continuar na mesma coisa. Vais continuar no mesmo lugar. But the only way to change the situation é você estar colado a Ele. Deus ele diz, sem mim nada podes fazer, mas comigo tu podes fazer. É só recuar, não é? Sem mim nada podes fazer, mas comigo tu poderás fazer. O que até onde você não conseguia fazer, mas que você deseja fazer? Esse é o dia. Abraça Ele, se apega a Ele, deixa Ele te dar força. Nasceste numa família onde o que mais é falar de um problema é o fantasma, é esse demônio. E vão dizendo, você não pode. Diga,
eu posso todas as coisas em Cristo, aquele que me fortalece. Que Deus te abençoe. Espero que tenhas aprendido. Espero que tenhas sido abençoado por essa ministração. Que a sua mente seja transformada. Que Deus abençoe a todos vocês que estão me acompanhando aqui. Recebi nova equipe aqui. Uau! Está aqui o meu colega Chavito. Está aqui me acompanhando. Pastor Antônio, não sei se ainda está aqui. Louvado seja Deus, irmãos santos e todos vocês que estão me acompanhando a essa hora. Que Deus abençoe a todos vocês. Ficam na bênção. Eu só vou deixar uma palavra de oração para a sua vida. Partilha desse vídeo e deixa o Evangelho de Jesus Cristo ser pregado a todo mundo. Que as pessoas possam se salvar, não é? We need to see people saved. Precisamos de ver pessoas salvas. Está vendo? Eu estou deixando o meu like aqui. Você também vai deixando o seu like enquanto terminando. E vai partilhando desse vídeo. Like todos os corações. Vai deixando também. Deixa orar. Amado Deus, eu estou orando a favor da vida de cada um dos seus servos que estão me acompanhando. Eu ministro o teu agir, a sua graça e o seu poder. Toma controle da vida desse homem e dessa mulher. E lhe abençoe. Em nome de Jesus, remova o espírito de incapacidade. Torna ele capaz, pois a tua palavra diz que posso todas as coisas em Cristo Jesus. Que o espírito de incapacidade seja quebrado a esta hora. Em nome de Jesus, eu declaro bênção que enriqueça e não acrescenta dor na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijão e aquele abração aí. Tchau, tchau.